Vou resolver uma lista de calorimetria, tá? Não vai ter teoria nenhuma porque não dá tempo. Tá, então eu sei, ó, que um vaso de latão. Quando ele vai falar de duas substâncias diferentes, duas coisas diferentes, eu já faço uma tabelinha, tá? Aí eu consigo anotar as informações de cada um, porque dentro da calorimetria a gente vai fazer essa comparação. Primeiro eu anoto entre a substância A e B. Aqui eu tenho um vaso de latão, então eu vou colocar um V para o vaso de latão e um F, porque depois ele fala da substância ferro. Então, vamos separar. Um vaso de latão contém 500 gramas de água. O primeiro a gente vai colocar, a massa dele, depois o calor específico, depois a temperatura inicial e depois a temperatura final. Sempre faz essa tabelinha nas questões de calorimetria. Tá? Então, contém 500 gramas. Esse vaso de latão contém 500 gramas de água a 20 graus, temperatura inicial 20 graus. Imerge-se um bloco de ferro, tá aqui o bloco de ferro com 200 gramas de massa e temperatura igual a 70, temperatura inicial. Sempre que ele pede o equilíbrio, ele está pedindo a temperatura final, porque a temperatura final na calorimetria, ela sempre está relacionada ao equilíbrio. Quando chega no equilíbrio, ele chega na temperatura final. Então, aqui, ó, desprezando o calor absorvido pelo vaso, que daí tem que fazer outro cálculo, calcule a temperatura do equilíbrio térmico, e a temperatura do equilíbrio térmico sempre vai ser a temperatura final, dados calor específico, porque a questão sempre vai ter que te dar que o calor específico do ferro é 0,114, tá? É um puta cálculo. E o calor específico da água é igual a 1. No caso, é o vaso de latão que contém 500 ml de água. Pediu temperatura final, se pediu equilíbrio, pediu temperatura final. Aqui, anotando os dados, a gente já consegue fazer. Qual que é a fórmula que a gente vai usar? Fórmula do calor específico. Não, fórmula do calor específico não. Fórmula do calor, tá? Que é o QCMAT. Então, o calor, ele é igual a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. Abrindo esse ΔT, a gente sabe sempre que o ΔT é a variação da temperatura, que é temperatura final menos temperatura inicial, sempre. Então, a gente tem que saber que, para eles estarem em equilíbrio, uma coisa tem que ser igual à outra. E se eu falo de equilíbrio, eu tenho que igualar a zero. Então, o meu Q, V, a minha temperatura do vaso, ela será somada, com a minha temperatura do ferro, que será igual a zero. Então, por isso, a gente tem que colocar essa formulazinha aqui. Em cada lado. Aqui é a fórmula do QCMAT, mas eu coloquei, tanto faz aqui, multiplicação não importa a ordem, mas esse é C aqui, e massa aqui. Não importa a ordem, mas é só para ficar o QCMAT direitinho, senão eu tenho pânicos. Então, vamos colocar aqui. Esse Q, a gente tira ele para ficar mais fácil de entender, tá? Vou fazer aqui. Calor específico do vaso vezes a massa do vaso, vezes o ΔT do vaso, mais o calor específico do ferro, mais a massa do ferro, mais o ΔT do ferro igual a zero. Sei que o calor específico ali, sei que o meu calor específico, ele será, aqui da minha água, ele foi igual a 1. Que eu tô calculando aqui primeiro da água, depois do ferro, não importa a diferença, tá? E a minha massa foi 500. Sei que aqui coloca sempre esse ΔT em parênteses, tá? O meu ΔT é a temperatura final, que eu não sei, menos a minha temperatura inicial, que é 20 ali. Somando calor específico do meu ferro, que tem que ser esses filha da puta, tem que colocar número com vírgula, não é possível. Mais a massa, que é 200, e o meu ΔT, ele vai ser abrindo parênteses, TF, que eu não sei, menos o meu 70. Bueno, faz aqui a multiplicação, 500 vezes TF, repete de novo, menos 20, mais, faz essa buceta aqui dessa multiplicação aqui, ó. Faz como se não existisse vírgula, depois você põe, Faz essa multiplicação de 200 vezes 114
Como a vírgula ele tá aqui, depois 3 unidades aqui, 3 fica... Aqui não é? Fica 22,8. Por quê? Porque o 114, ele tem 3 casas decimais, 3 casas após a vírgula. E como depois de uma multiplicação, a vírgula sempre tá aqui, a gente anda também 3 casas decimais para a esquerda. 1, 2, 3, bota vírgula, 22,8. 22,8 vezes o TF, de novo, que eu não sei, menos 70, que é a minha temperatura inicial. Bom, fazendo isso, fica 500 TF, 500 vezes 20, como sinal positivo com negativo, fica menos 1000, mais 22,8 TF, e esse 22,8 vezes 70, positivo com negativo, menos... Fica 15.960. Tem uma casa após a vírgula, uma casa decimal pula. Fica 1.596. Então, coloca aqui sinal negativo, 1.596. Trabalha com as duas. Vamos agrupar esse daqui para ficar mais fácil. Como aqui é positivo... Então, eu vou somar isso daqui. Vou colocar 500 TF mais 22. Tudo isso igual a zero, né? Vou colocar aqui 22,8 TF entre parênteses. Essa soma, ela vai dar 522 TF. E esse 1000... mais esse 1.596, esse 10.000 mais esse 1.596, daí esse resultado, a gente isola o TF e faz esse resultado dividido por 522,8, divide como se não tivesse o 8 na vírgula ali, então fica 11.596 dividido por 5.228, isso cabe aproximadamente umas 2 vezes. Quanto dá 2 vezes essa merda? Dá aproximadamente... Não, dá, né? 104,156. Vou fazer vezes 2 de novo. Vou botar aqui. Volta embaixo, dá onde? Tá, isso aqui deu 22,8. Ok. Então, vamos lá. Segunda questão. Um calorímetro ideal contém 80 gramas de água. Então, vamos fazer a tabela de novo. Calorímetro, tá? É só a gente isolar. Não desespera, não desespera, não desespera. Um calorímetro ideal contém 80 gramas de água. Então, vamos colocar aqui 2 substâncias. Água. Vamos colocar aqui calor específico, massa, temperatura inicial e temperatura final. Um calorímetro contém 80 gramas de água. Então, aqui eu tenho 80 gramas de água a 20 graus. Um corpo de temperatura inicial aqui. Um corpo de 50 gramas de massa a 100 graus inicial é colocado no interior de calorímetro. Tá, foda-se. Sabendo que o calor específico de água é de 1 e que o equilíbrio térmico ocorre a 30 graus, para ambos, eu acho, né? Temperatura final. Determine o calor específico da substância que constitui o corpo. Então, constitui o corpo. Ai, que esse é mate para as duas. Só que a gente vai ter que isolar agora
calor específico, massa, ΔT. Então, agora que eu tenho o temperatura, eu preciso dizer que o meu QA mais o meu QC é igual a 0. Então, calor específico. Então, C vezes M vezes ΔT mais C vezes M vezes ΔT igual a 0. Da substância 1 eu tenho 80 gramas. Temperatura inicial, temperatura final 30 menos 20 mais calor específico que eu não sei, vezes a minha massa que é 50, vezes a minha temperatura final que é 30 menos 100 graus. Meu, tá errado isso aqui. Não, vai ter que dar bom, Então aqui fica 80 vezes 30 menos 20 mais calor específico menos vezes 50 vezes 30. Copiei a mesma merda, né? Não, peraí, não. Aqui dá 50C menos 100. Isso aqui vai dar... Isso, foi dar bom. Faz o resultado, faz isso aqui no primeiro, depois multiplica, aí vai dar isso aqui, e aí tu faz 800 dividido por 35 mil. Não. 3.500. 3.500 dividido por 800 dividido por 3.500. 800 dividido por 3.500 dá 0,22. Passando para mais, o que eu posso dizer que isso é igual a aproximadamente 0,23. O que é a resposta? Meu Deus do céu, eu odeio isso aqui. Ai, ó, vai ser muita filha da putice se tiver, tipo assim, 0,22, 0,23, 0,24. Não, vai pelo resultado aproximado, né? Juro por Deus, se tiver assim, tu pula a questão também, né? Foda-se, passa numa particular, paga 7.000 pra fazer medicina e foda. Questão 3, ó. O calor específico do ferro, faz essa porra dessa tabela. Ferro, massa, calor específico, temperatura inicial, temperatura final, Calor específico do ferro igual a 0,110. Eu odeio o número com vergonha. Determine a temperatura final. E pediu equilíbrio. Isso aqui agora é mais bonitinho, né? Tem que saber que quando pede equilíbrio, a temperatura final. Mas hoje ele decidiu dizer que a temperatura final direta pra ninguém confundir, que bonitinho. De uma massa de 400 gramas. Ai, que legal. De ferro, a temperatura é 20. Ok. 20. Após ter cedido... Como assim? Após ter cedido 500... fodeu. Tá, peguei. Quando a gente sempre usa a fórmula do QC-mate, né? E deixa sempre o Q isolado, porque é isso que a gente quer saber. Só que nesse caso, ele nos deu o quê? Porque quando a gente fala de calor liberado ou calor cedido, após ter cedido 500 cal, e o cal a gente troca por esse nosso Q, tá? Ou se foi cedido, se foi absorvido, tanto faz. Então, a gente vai falar a fórmula do QC-mate, né? QC-mate. E no lugar do que eu tenho liberado ali 500 cal.
Essa tabela não vai servir pra nada, tá? Já era, não tem substância pra comparar aqui, é outro naipe, só mais simples até do que essa daqui. Então, pediu a temperatura final. E aí, ele disse que liberou 500 cal, tá? Então, nesse caso aqui, é só substituir. Então, foi menos, porque liberou 500 cal. Aí, disse que o calor específico, ele é 0,110, que a minha massa era 400 e que a minha temperatura... Miau, 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 era... A temperatura final, menos o TF, que eu não sei que eu quero descobrir, menos 20. Essa era a bomba. Então, isso aqui é 500, que é igual a 0,110 vezes 400 vezes esse 400 aqui. Pera que meu raciocínio. 400 TF. Apaguei pra copiar de novo, né? Eu sabia que tava certo. 400 menos 20. 400 vezes 20, 0, 0, 0, 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 4, 8, 8.000. Menos 8.000, positivo com negativo, 8.000. Bueno. E agora... Tá. Me mandaram fazer de um jeito, mas eu fiz do outro. Porque aqui, ó, ignora isso daqui. Tá, eu peguei e eu falei assim, como eu quero saber do TF, eu vou isolar esse TF e passar esse 500 pra cá, porque daí eu junto o número com o número com o número. E eu como o TF tá sendo letra aqui, 400 TF tá sendo letra, eu vou passar, isolar ele, porque é ele que eu quero saber. Então eu peguei e eu fiz primeiro eu fiz esse menos 500 vezes esse 800, porque eu queria fazer isso aqui. Aí deu 400.000. Aí eu fiz dele multiplicado por esse que faltava aqui, né? E aí, multiplicado por 0,110, ele deu 44.000. Mas como esse 0,110 tem 3 casas decimais, contei 3 casas decimais, ficou 44. Isolando o TF, 400 dividido por 44, TF deu 9,09. Foi um pouquinho a mais, o resultado é 9,03 por decimais. Para menos, um para mais. Já dava para ter uma base do mais próximo ali. Próxima, tá? Um bloco de cobre. Puta que pariu. Tá, um bloco de cobre. Bloco. Não vou fazer tabela. Cobre. Tem 200 gramas. Sofre um aquecimento, ou seja, o meu Q é igual a 25 graus. Sofre um aquecimento de 25 graus para 70. Então essa aqui é a minha temperatura final. E essa aqui é a minha temperatura inicial. O calor específico do cobre... Eu tô ficando tonta de tanto que eu tô pensando. É igual a 0,093. Tô ficando com dor de cabeça. Qual é a quantidade de calor recebida pelo bloco? Tá, já entendi. Quantidade de calor igual que se mate de novo, sempre. Que se mate. Tenho todas as informações? Tenho. Calor específico? 0,093 vezes a minha massa, 200 gramas, vezes temperatura inicial, temperatura final, menos inicial, 70, menos 25, que é igual... Pera aí. Não, tá certo, eu só faço... Só igual a zero quando são duas substâncias, né? Isto. Não pediu equilíbrio? Não, só pediu o calor mesmo. Ai, tá certo. Primeiro faz o parênteses. 0,093 vezes 200 vezes 70
0, 0, 0, mimimi, 7 vezes 0, 7 vezes 0, 7 vezes 2, 14, blá, 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 114. Deu 14.200 vezes menos 25, mas com menos 5.000, né? 5.000. Multiplicando tudo isso... Puta que pariu. Não! Esse chuveirinho aqui eu só faço quando eu tenho uma incógnita nesse parênteses aqui. Mas eu devia fazer o que tá entre parênteses primeiro, pra depois multiplicar isso aqui. Então, vamos fazer tudo de novo. Esquece esse chuveirinho. O Q é igual a 0,093 vezes 200 vezes 70 menos 25, 45. Multiplica isso daqui, nosso Q é igual... ele é igual a 18,6. E esse 18,6 vezes 45 é igual a 837 perfeitamente. Isso aí, 837 perfeitamente. É que eu tava acostumada a ter TF aqui como temperatura final, só que ele já tinha me dado temperatura final, então eu fui fazer chuveirinho. Só que não, eu já, de tanto cálculo que eu fiz, tem que pegar e fazer esse parênteses primeiro e diminuir isso daqui, depois eu faço as multiplicaçõezinhas, fazendo bem certinho. Tá, então o nosso Q aqui, que ele me pediu, é 837. Perdão se tu tá se confundindo comigo, é que eu tô aprendendo junto, né? E como o B, ele pediu pra calcular a capacidade térmica, tem duas fórmulas pra calcular a capacidade térmica. Um é só a massa vezes o calor específico, e como ele me deu a massa, né, que era 200 gramas de calor específico, que era 0,093, só multiplicar um no outro, tá? Deu 18,60. Eu coloquei aqui porque eu achei que era 3 casas decimais, mas a resposta tá dando essa, mas se tu tivesse esses valores, só tu já sabe qual que é a resposta, tanto faz eu digitar a porra da vírgula ou não. E a outro jeito de calcular o calor específico, a capacidade térmica, é delta Q, né, sobre delta T, se a questão te der também. Aí vale, no caso aqui ele não deu, então se ele não deu, tem outra fórmula de calcular. Mas se der isso aqui, daí tu calcula por aqui, né. Depois tem uma questão teórica que é, quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato em equilíbrio térmico, quer dizer que estão na mesma temperatura e ambos isolados do meio ambiente, ou seja, não podem ser interferidos pela temperatura do meio ambiente, pode-se dizer que o corpo maior é o mais quente? Não. O corpo menor é o mais quente? Também não. Então, não há troca de calor. Óbvio que há, porque para eles chegarem a desequilíbrio, eles precisam ter essa troca de calor. E o corpo maior cede calor para o menor. Para o corpo maior cede calor para o corpo menor. Não, olha, eu só vou explicar uma vez, porque a teoria, tô muito cansada. O corpo menor cede calor para o corpo maior. Sim. Por quê? Porque um corpo maior, ele tem maior capacidade de resfriamento. Ele é uma área maior e tem uma maior capacidade de resfriamento, porque é uma área maior para o calor se projetar. Então, pensa comigo que o calor, ele é mais concentrado num corpo menor. Então, o corpo menor, em contato com o corpo maior, ele vai ceder calor para esse corpo maior. Na minha cabeça faz sentido e tá certo. Outra questão é que quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio, né, que é uma substância muito densa, sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Ela aguarda esse tempo porque esse corpo do paciente e esse termômetro precisam chegar numa temperatura igual para mim saber exatamente qual que é a temperatura que o corpo dele tá medindo, porque se eu tirar o termômetro, né, que me fala qual que é a temperatura, eu consigo ver exatamente a temperatura que tá no corpo da pessoa. Então, esse intervalo de tempo ele é necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Já tá certo, né? Olha as outras opções. Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar.
tem a ver com capilaridade, isso é outra questão, para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. Meu, pelo amor de Deus, né? Devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio do corpo humano. Não tem nada a ver, né? Não, tipo, ele perguntou por que eu preciso desse intervalo de tempo. É só usar a lógica. Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente... Meu, pelo amor de Deus. Tá, outra questão de cálculo agora. Essa questão é da Mackenzie, tá? Então, ele falou um corpo de massa... Corpo. Não falou que corpo. Disse que ele tem 100 gramas de massa e que ao receber 2.400 cal, então eu sei que o meu Q, ele vale 2.400 cal, perdão, recebe mais, né, positivo porque recebe, varia sua temperatura de 20, temperatura inicial, igual a 20 graus, para 60 graus. Temperatura final, 60 graus. Sem variar seu estado de agregação, o calor específico da substância que constitui esse corpo. Calor específico, ora, que novidade. Que, se, ma, de, que, meu que é mais, positivo 2.400. Quero saber o meu calor específico, isolo depois, a minha massa é 100 gramas, vezes minha temperatura final, que é 60 menos 20, isola. Agora tu faz certo, Letícia. 2.400 igual a 100. Igual a C. Vezes 100 vezes dá 40. 2.400 igual a C vezes 40 vezes 1.000 igual a 100, né? 40 vezes 100, 4.000. Passa isso aqui pra lá, ou passa isso aqui pra cá. Eu vou aproveitar que você já tá desse lado mesmo, foda-se. Isolo C, 4.000 menos 2.400 C igual a 4.000 menos 2.400, que é igual a 1.600. Isso aí. Não. O que tá multiplicando passa dividindo. Não posso trocar ele de lado sem fazer isso. Então, 2.400 dividido por 4.000 é igual a C. E isso dá 0,6. Tá certo. Mais uma teórica: quando dois corpos são postos em contato, a transferência de calor entre eles até que atinjam um equilíbrio térmico. Isso ocorre desde que as temperaturas dos corpos estejam diferentes, tá? Não tem outro erro. Última questão de cálculo: um corpo tem capacidade térmica igual a 18 cal. Então, lembra da fórmula da capacidade térmica? Ele não me deu variação da temperatura, ele só me deu o que eu preciso. Então, a fórmula da capacidade térmica é capacidade térmica, calor específico vezes massa. Eu tenho a capacidade térmica, que é igual a 18 cal, que é igual ao calor específico que ele me deu, 0,12 vezes M. E eu quero saber a massa. E eu preciso isolar esse daqui. E o que tá multiplicando passa dividindo. Então, 18 dividido por 0,12 é igual a minha massa. E 18 dividido por 0,12, eu não tô nem um pouco mais a fim de fazer. Para calcular número inteiro por número com vírgula, né? Eu ignoro a vírgula e adiciono um zero do lado, para depois adicionar no resultado. Então, 180 dividido por 2 dá 15. E depois eu pego esse zero e coloco no resultado, 150. Resultado 150.
Agora é só questão teórica, tá? Uma garrafa térmica é espelhada internamente, isolada de suas paredes externas, para impedir que o seu calor se propague, respectivamente, por... Tá, o interior do espelho da garrafa impede a propagação de calor por radiação. E o isolamento das paredes externas impede a propagação por condução e convecção. Só que a condução é só quando ocorre o contato. Convecção é quando muda essa temperatura através do ar. E a radiação é pelas ondas eletromagnéticas. Porque a condução ela é o processo pelo qual o calor ela se transfere de uma parte mais quente de um material para uma parte mais fria, sem deslocamento de partículas, tá? A transferência ela vai ocorrer por meio do contato direto entre as moléculas dos átomos do material. Exemplo é quando eu coloco uma colher metálica em uma xícara de chá quente e o calor se propaga da parte da colher que está em contato com o chá para a parte que está para fora da xícara. Então, ela acontece em sólidos e depende da condutividade térmica do material, tá? Então, materiais como metais são bons condutores, enquanto madeira e plástico são maus condutores. Na convecção, ela ocorre quando o calor é transferido por movimento de fluidos, líquidos ou gases, e nesse processo as moléculas do fluido se aquecem, se expandem, tornam-se menos densas e sobem, enquanto as moléculas mais frias e densas descem, criando um movimento cíclico chamado de corrente de convecção. Exemplo, ar-condicionado, né? Ou quando você esquenta uma panela de água e as moléculas da água mais próximas ao fundo da panela, aquecidas pelo fogo, se movem para cima, enquanto as mais frias descem, criando esse fluxo contínuo. E acontece em líquidos e gases, e depende da diferença de temperatura e a mobilidade das partículas do fluido. E a irradiação, ela é a transferência de calor das ondas eletromagnéticas, radiação infravermelha, ao contrário da condução e da convecção, a irradiação não precisa de meio material e ela pode ocorrer no vazio, como o calor do sol que chega até na Terra. E quando você se aproxima de uma fogueira, sente o calor irradiado pelas chamas, mesmo sem tocar nelas. Então, é isso. Então, aqui, quando se passa álcool na pele, sente-se que ela esfria naquele local. Isso se deve ao fato de que o álcool, ele absorve o calor da pele para evaporar, porque o ponto de ebulição dele, ele é menor. É só isso que eu sei te explicar agora. Uma lavanderia ao estender uma roupa no varal para secagem diz que esse fenômeno é dominado. Óbvio, né? A água evapora e evaporação. E aqui, coisa de calor específico, tá? Em um dia calmo de verão, Paula está em uma praia sobre forte incidência de raios solares. Essa próxima questão aqui, ela é muito de escola, sabe? Ela é tipo assim, não é algo que provavelmente vai cair, entendeu? Então, um cozinheiro quer comprar uma panela que esquente rápida e uniformemente, e ele deve procurar uma panela feita de um material que tenha... Bom, a gente sabe que que esquente rápido, a gente tem que saber que para esquentar rápido ele precisa de uma alta condutividade térmica, né? Então, por que ele precisa de um baixo calor específico? Porque a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma unidade de massa de um material, materiais com baixo calor específico aquecem mais rápido, porque exigem menos energia para elevar a temperatura. E a condutividade térmica é a capacidade de um material conduzir calor. Então, materiais com alta condutividade térmica transferem calor rapidamente. Então, um alto calor específico, ele é mais difícil de esquentar. Bom lembrar disso. Eu marquei ali errado. Devido ao calor não se propagar para baixo. Sim, ele se propaga. Ele sobe, mas ele pode se propagar para baixo. Ninguém impede ele de se propagar para baixo. O calor não se propaga horizontalmente. Sim, se propaga. Porque se soprar uma brisa quente, né? Se ligar o ventilador no calor, parece que só sopra o vento quente. Pode sim se propagar. Ar quente subir. Sim, ar quente sobe, por ser menos denso que o ar frio. Sim, ar frio é muito quente, então opção C. Ar quente subir por ser mais denso. Não, se é mais denso, ele desce. Ar frio descer por ser menos denso. Não, é mais denso que o ar quente, então letra C. Aqui outra questão de escola, tá? Uma noite de
Uma noite de inverno, o dormitório de Serginho apresentava uma temperatura ambiente de 10 graus e, para não sentir frio durante a madrugada, ele esticou sobre a cama 3 cobertores de lã bem espessos e aguardou alguns minutos. Em seguida, deitou-se e percebeu que a cama continuava muito fria. E após um certo tempo na cama, depois de deitar-se, bem coberto, sentiu que o frio passou e que a cama estava quente. Tal fato explica-se. O frio não existe, a sensação era e a sensação de Serginho era apenas psicológica. Não. Os cobertores não são aquecedores, sim, mas isolantes térmicos. E depois que o Serginho deitou, seu corpo aqueceu a cama. Só que aí o calor, que não podia sair da cama, se reteu ali, bem tapado, sem nenhuma frestinha, né? Senão não adianta. Por isso que uma frestinha já acaba com todo o calorzinho. Aí que tá a resposta. E depois a gente tem algumas... Assinale a opção que completa corretamente as lacunas das sentenças abaixo em relação aos processos de transmissão de calor. Ao colocar um alimento para esquentar, a chama do fogão transmite calor para a panela, principalmente por condução. Por quê? Porque há contato entre os corpos para transmissão de calor. O aparelho de ar-condicionado instalado na parte superior de uma parede refrigera o ambiente por convecção, porque tá falando de ar. O vidro espelhado das garrafas térmicas evita a propagação do calor por irradiação. O congelador de uma geladeira instalado na parte superior tem por objetivo provocar a transmissão de calor por convecção, porque ele tá pra cima, em cima da geladeira. Se ele faz o friozinho lá em cima, no motorzinho, ele tende a descer pra geladeira inteira. Enfim, é isso. Para facilitar a retirada de uma tampa metálica presa num vidro, pode-se derramar água quente na tampa para que o calor transmitido por convecção provoque a dilatação da mesma. Quer dizer, convecção nada, aqui por último é condução, porque eles precisam água quente em contato com a tampa do pote. Ai, tô cansada. Gente, foi tudo isso de exercício. Foi eu aprendendo junto também, eu vendo meus erros e, espero que não tenha ficado confuso, espero que... Amém. Beijão.